Deus, que hoje Deus me deu uma vitória. E também Deus me deu uma vitória hoje. Deus, você está aqui e pelo dia que se passou, né? Da grande vitória, Deus, Ele deu a cada um de nós. Quantos não tiverem esse privilégio de receber essa vitória de Deus, desde o dia amanhecer a no dia anoitecer. E eu e você estamos levantando e estamos de pé. Então, uma grande vitória que Deus Ele deu a mim e a você nesse dia. E as coisas vêm depois, né? A vitória material que você está pedindo, que você está precisando, Deus, com certeza, Ele vai dar também. Quando diz a palavra de Deus, Ele buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Lá fora, eles querem logo a vitória. Quantos não receberam a vitória e hoje nos perderam já? Aquela vez, aquela vitória que eles receberam, perderam, outros perderam, estão sendo envergonhados, mas o servo de Deus, ele primeiro tem que passar pelo deserto, como a irmã falou, da palmeira, quando ela falou que a palmeira, que ela foi ressuscitada, ela joga até o chão, mas depois ela volta para o seu lugar. Quer dizer, na nossa vida, a gente temos que primeiro se humilhar, descer, para depois chegar no lugar aqui, né? Então, eu creio que Deus, Ele está presente nesta noite, você já ouviu a sua oração e aquilo que você repetiu na irmã. Eu quero ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 11 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamento, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Mas no mesmo capítulo, o versículo 33 diz assim: pois necessitai de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque dentro em breve, aquele que está por vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Então,
da palavra de Deus para cada de nós esta noite. Sabemos da chamada de Abraão, quando Deus o chamou para que ele saísse da sua parentela, da sua terra, e fosse para uma terra que Deus ia lhe mostrar. Sendo que Deus nos disse: olha, vai passar lugar, assim, assim. Deus disse que ele saísse e fosse, que ele ia mostrar isso. Muitas vezes a gente quer ir no lugar, mas primeiro a gente quer saber como é lá o lugar, aonde é, como é o lugar, se vai dar certo, será que vai dar certo ou não. Mas Abraão aqui, ele não questionou a Deus se a terra era boa ou aonde era a terra, apenas ele obedeceu o chamado de Deus. E ele saiu, ele, Isaac, e depois Jacó também foi herdeiro dessa promessa. E nós também seremos herdeiros dessa promessa, dessa nova terra que é lá no céu e no céu. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que eu necessitei de paciência para depois a gente primeiro a paciência, porque a inquietação de Deus atrapalha, Deus dá a promessa, mas necessitei de paciência. Então a paciência está no coração de Deus. E que Deus tenha paciência, porque com certeza aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir da minha e da sua vida. Alguns já cumpriu, mas há muitas coisas que diz a palavra de Deus aqui. No mesmo versículo ele diz: pela fé caíram os muros de Jericó, no capítulo 30, versículo 30. Após serem rodeados por 7 dias. Então, tudo tem que ser pela fé. Se ele não tiver fé, a palavra diz que Deus não tem para sua alma de fazer isso. Necessidade disso que nós temos a fé, o fundamento das coisas que a gente não está vendo isso. No capítulo 11, versículo 1, ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A gente tem que crer sem ver. Mas vamos ter uma coisa sem ver é: o mundo lá fora só crê sem ver. Se eu ver, se eu tocar, eu creio. Se ele fizer, eu creio. Mas nós temos que crer sem ver. Sabemos que lá na frente aqui está com nós não estamos vendo, mas estamos crendo. É por você aqui, eu estou vendo uma parede na minha frente. Eu não estou vendo a rua lá fora, eu sei que tem uma rua lá fora. Assim é a fé. Eu não estou vendo, mas eu creio que lá do outro lado está a minha história. Foi assim que Abraão creu. E ele foi e adentrou na terra da promessa. E ele sempre creu para que Deus seja glorificado na minha e na sua vida. Amém? Assim, pela fé, os muros de Jericó, que pelos olhos humanos era difícil derrubar e atravessar aquela muralha. Mas pela fé, eles rodearam 7
e no 7º dia os muros caíram. Né? Tudo pela fé. Quem estava do outro lado, porque eles não vão conseguir, eles não vão entrar. Ou quem sabe até no meio daquele povo de Deus, não tem alguém que isso vai acontecer, né? Sempre não tem jeito de alguém, algum, pelo menos um que dizer, rapaz, esse negócio vai dar certo não. Mas logo ele pela fé, ele estava vendo, desde quando no primeiro dia, quando Deus mandou ele rodear, ele já estava vendo aquela muralha caindo e da baixa. Então, a sua fé é que vai fazer que você, a muralha cai, é porque a vitória vai chegar, porque Deus se agrada da minha e da tua fé. Que Deus nos abençoe.